Olá a todos e todas, meu nome é Everton Randall Gavino, eu sou arquiteto, pesquisador na área de Economia Solidária e Sustentabilidade. A proposta desse momento é tratarmos das relações entre a economia solidária e a sustentabilidade, e isso dentro de um contexto da disciplina do curso à distância de Engenharia Ambiental, onde serão abordados aspectos da sustentabilidade. E para facilitar esse debate, eu estou aqui com o professor Yoshiaki Shimbo, especialista na área. Ele é professor do programa de pós-graduação de Engenharia Urbana da UFSCar, sendo professor de disciplinas para alunos de graduação, mestrado e doutorado sobre sustentabilidade urbana e regional, além de pertencer ao coletivo da Incubadora Regional de Cooperativas Populares, aqui da UFSCar, que é o atual núcleo multidisciplinar e integrado de estudos, formação e intervenção em economia solidária, e faz parte também da coordenação do grupo de pesquisa em habitação e sustentabilidade, ABS, da USP e também da UFSCar. Bom, professor, obrigado por aceitar o convite e dispor do seu tempo para falar de assuntos tão complexos quanto instigantes como a economia solidária e a sustentabilidade. Bom, inicialmente gostaria de agradecer o convite, de participar desse início de um diálogo para examinar, debater as possíveis relações entre a engenharia ambiental, a sustentabilidade e a economia solidária. Então eu vou fazer algumas provocações, vou colocar algumas questões, alguns conceitos para que vocês possam, a partir desse início de diálogo, aumentar um pouco a compreensão e principalmente a atuação quando vocês forem futuros engenheiros ambientais. Bom, professor, para a gente começar essa conversa, então, a gente sabe que há muitas abordagens sobre economia e sustentabilidade. Como que você aborda e compreende esses temas? Então acho que o primeiro, como qualquer possíveis relações, acho que o primeiro é sempre pensar na questão do conceito. Né? Quando a gente fala de economia solidária, a primeira palavra, economia, o que significa para as pessoas? Né? Então, vamos pensar, a maior parte das pessoas vão pensar em economia, né, no senso comum que a gente vai dizer, como reduzir, né, as despesas, reduzir energia, reduzir o desgaste. Isso é a noção de economia. Né? Quando a gente vai ver no cotidiano, que aparece na imprensa, na mídia, né, no dia a dia, a economia ela vai se tratar dos aspectos mais de mercado, que interessa para algumas pessoas. Vai falar de taxa de inflação, a questão das bolsas, né, de valores, a questão da cotação do dólar, mas o que tem que ver no cotidiano das pessoas? Tá? Então, o que eu queria estar abordando um pouco é primeiro, o conceito de economia. Né? Economia como todo modo, toda forma de produção, distribuição e o uso das riquezas. Há tantas riquezas, acho que materiais, também como as riquezas que algumas pessoas estão dizendo, imateriais. Né? Então tem todo esse modo de organizar que eu vou tentar colocar como início aí do primeiro de um conceito, que é a partir dele que vai dar início às compreensões de diferentes modos, aí, diferentes economias. Né? Então tem uma economia que é mais convencional, que aparece mais, que eu vou chamar de economia de mercado. Outros autores vão falar da economia capitalista, quer dizer, esse mercado ele se autorregula, mas quem define os preços? Né? Então, eu só estou colocando... Então, tem esse, é o primeiro que ressalta os nossos olhos, mas precisa entender um pouco de como que funciona essa economia mercantil. Tem uma outra economia, que alguns autores chamam de economia não mercantil, e outros autores vão falar de economia do Estado, economia pública, é aquele serviço, como é que se vai dar distribuição, acesso aos serviços, né? Serviços de saúde, serviços de habitação, tá? Serviços de educação, né? Então isso aí tem toda uma maneira de o Estado se organizar para dar acesso, né? E tem uma economia que a gente vai chamar de economia não monetária, que a regulação não é pelo valor da troca da moeda corrente, no nosso caso real. Aí depois tem outras, economia criativa, tem a economia plural, e aparece, né, nesse contexto, a economia solidária. Então isso é importante. Como é que a economia solidária ela vai se fazer articular ou não, né, com essas outras economias que estão sendo colocadas aí no nosso cotidiano, daquilo que a gente percebe. Né? Então tem um outro modo, uma outra economia, que é a economia popular. É um contingente de pessoas que vivem, fazem do seu trabalho,
nas condições informais, às vezes nas condições bem precárias. A economia popular que a gente percebe aí na questão dos ambulantes, nos serviços que as pessoas vão estar oferecendo, sem ter garantia de mínimo de seus direitos. Então, o que eu vou tratar um pouco é tentar examinar um pouco esse conceito de economia solidária, o que ele tem a ver com sustentabilidade, né? Uma palavra também, que depois a gente vai tentar voltar, uma palavra bastante também comum aí, que está sendo bastante utilizada no dia a dia, e o que tem a ver com a engenharia ambiental. Bom, Gilmar, então a gente tem, você colocou que são várias abordagens sobre economia e a gente sabe que tem uma economia que é dominante, onde tem todas as facilidades para se ter acesso a crédito, a facilitar o consumo. Qual que é a diferença predominante entre essa economia que é dominante e a economia solidária? Existem várias diferenças. A primeira, que eu acho que é importante enfatizar, é o trabalho. Então, a gente vai, em economia solidária, a gente vai falar de trabalho associado. Quer dizer, os trabalhadores vão se associar a outros, tá, para produzir, distribuir, né, as riquezas. Tá? E tem o que a gente mais está familiarizado, que é o trabalhador assalariado, o trabalho assalariado. Então tem uma relação entre empregado e empregador. E tem todas as regras e os procedimentos aí para regular essa relação entre empregado e empregador. E tem o trabalho autônomo, o trabalho informal. Então a economia solidária ele vai se ocupar do trabalho associado. Esse trabalho associado é numa perspectiva da organização coletiva. Ela então vai dar o foco que nas várias manifestações, nas várias iniciativas econômicas, a forma predominante é a organização coletiva dos trabalhadores. Que a partir dessa sua organização coletiva, ele vai ter a posse dos meios de produção, que hoje está em mão de poucos. Se a gente for olhar, quem tem posse, quem são os proprietários, né, dos meios de produção. Além da propriedade dos meios de produção, que é uma propriedade coletiva, vai ter a gestão democrática do que produzir, quanto produzir, para quem produzir, como estabelece o custo e como que vai dar e ampliar esse acesso àquilo que os trabalhadores e os próprios empreendimentos vão estar realizando. Então tem alguns princípios que vão dar diferença. Então aquilo que eu abordei enquanto propriedade coletiva, a gestão democrática, alguns autores, o próprio movimento da economia solidária está dizendo que é a autogestão. Então você tem uma autogestão que vai estar colocar centrada na propriedade coletiva e na gestão democrática dos meios de produção. É a conscientização de que cada um é dono do processo, né? E que cada um tem que contribuir. Esta é a cara de uma nova economia que gera produção, trabalho e renda. Quando você passa a trabalhar e você ter sua vida própria, né, não tem nem comparação. Um grande avanço na vida de cada um. Não pense em sair daqui para outro canto, não. Pense em arrumar condição para produzir. A gente trabalha com a cabeça no lugar, com certeza as coisas vão ter progresso, né? Uma economia que produz e vende de tudo, mas com outros valores. Nós estamos querendo o quê? Uma economia que tenha como o centro da nossa preocupação a vida, o bem-estar e não apenas o lucro. Quando a gente tem um grupo e um grupo forte, que tem o interesse e tem também a necessidade para sobreviver, a gente consegue as coisas. Agora esta economia sem empregados nem patrões se espalha pelo Brasil. Uma transformação que cada um traduz à sua maneira. É amor, força, união, né, respeito. É um espaço privilegiado pra gente pensar em transformação social. Nós estamos mudando a nossa realidade. É uma coisa muito linda. Se vocês não viram ainda, vocês deviam conhecer a economia solidária. Economia solidária. Outra economia acontece. Então, nessa perspectiva da economia solidária, né, como é que se coloca a relação com a sustentabilidade? Então, se a gente for entender a sustentabilidade, aí o meu conceito, né, não sou meu, é de outros autores, quer dizer, que eu vou começar a olhar a sustentabilidade com um equilíbrio dinâmico entre as várias dimensões. Então, tem uma dimensão ambiental que não deve ser exclusiva, única, tá? Que a maior parte aí das pessoas, elas, quando se refere à sustentabilidade, vai se pautar na questão ambiental. Ela é muito mais que isso. Quer dizer, eu tenho que olhar a dimensão econômica. Aí eu vou dizer como que a economia solidária ela pode ser uma estratégia para o desenvolvimento local e também como estratégia para a sustentabilidade. Tem a dimensão cultural. Né? Você tem
os vários povos, as várias comunidades, os vários territórios que têm a sua identidade cultural. Eu acho que essa identidade cultural ela deve ser preservada quando ela tem, ela deve ser recuperada ou deve ser construída essa identidade. E tem a dimensão política. No nosso caso, é a organização das pessoas para aquilo que vai ser decidido, para aquilo que vai ser executado e a maneira de como que vai ser gerido das várias iniciativas aí que a gente vai chamar de iniciativas econômicas solidárias, para tentar entender uma dimensão. Então, a economia solidária, ela vai, além de colocar dimensão econômica, ela vai pautar no acesso, de quem vai ter acesso àquilo que vai ser produzido, que a gente vai ter uma outra dimensão, que é a dimensão social. Né? Se a gente olhar esse país, um país muito cheio de desigualdades sociais, né? Um contingente muito grande de trabalhadores, de pessoas vivendo em condições precárias, tá? Em extrema pobreza, tá? Como que as pessoas vão sair dessa condição? Né? Da maneira que ele está, o modelo vigente vai fazer que esse contingente pode aumentar. Né? Então, a economia solidária vai ter uma série de contribuições para não só tentar incluir essas pessoas que estão em condições de pobreza, mas também como sendo uma alternativa de trabalho associado, de produção, de comercialização, de finanças, né? De consumo ético, solidário e mais equilibrado. Então, a partir dessa ideia de que a sustentabilidade são várias dimensões e que a economia solidária de alguma maneira articula ou se relaciona a elas, aparece um novo conceito, talvez sustentabilidade, que poucas pessoas conhecem, né? Então, o que eu acho que a gente tem que estar preocupado, quer dizer, se olhar do ponto de vista econômico, tem a dimensão que eu vou chamar econômica, quer dizer, o que eu estava dizendo, né? As formas de produção, distribuição das riquezas. Tá? Então, essa distribuição da riqueza, como é que ela vai se dar? Se a gente olhar, essa distribuição ela não é igual, né? Ela não é equilibrada. Nesse país, a gente percebe que quem tem propriedade do meio de produção, quem é propriedade, então você tem uma concentração fundiária, né? Poucos detêm uma propriedade imensa de terras, enquanto a maior parte está excluída desse acesso, né? Acesso à terra, para a produção. Se a gente for ver como é que é a distribuição da renda, esse país também é bastante desigual. Se a gente começar a olhar, tem um desequilíbrio. Se a gente está falando de uma coisa mais equilibrada, eu tenho que fazer que aquelas pessoas que estão em condições precárias, em condições de desigualdade, como que ela pode ir melhorando as suas condições para que ela também possa ter o seu desenvolvimento, não só desenvolvimento para alguns. Tá? Esse desenvolvimento mais equilibrado é que eu acho que a gente vai ter que estar procurando. Então, a ideia das dimensões, aí que nós chamamos da dimensão econômica, da dimensão social, da dimensão cultural, da dimensão ambiental e da dimensão política, essa integração, aí eu vou dizer que é essa indissociabilidade, né? Se eu trabalhei com uma dimensão ambiental, eu tenho que começar a olhar também a dimensão econômica, tenho que olhar a dimensão social, eu tenho que olhar também a dimensão política, como que está se dando o processo de participação dessas pessoas que estão produzindo e gerando riquezas. Né? De que maneira prática assim, a economia solidária consegue lidar com essas dimensões da sustentabilidade? Como ela se dá na prática? Eu acho que, primeiro, assim, que as pessoas, que uma parte, as pessoas desconhecem as várias iniciativas econômicas solidárias que elas estão, já existiam e começam a surgir também, e essas práticas que elas vão acontecendo no Brasil e em outros países. Né? Então, acho que a primeira iniciativa econômica solidária que aparece são as cooperativas. Né? Então, existem várias cooperativas. Tá? Eu não vou entrar nessa discussão. Um dia, se vocês tiverem interesse, vale a pena até entender os diferentes tipos de cooperativa. Tem associações de produtores, eles vão se associar, né? Pode ser que eles tenham a produção individual, em algum momento eles resolvem associar, não para comercialização, ou para tentar o tipo de um uso de algum equipamento. Então, você tem associações. Agora começar também a aparecer redes de comercialização. Então, a gente tem de produção e de comercialização. Aí começa a aparecer também o que nós estamos chamando de finanças solidárias, as várias iniciativas de crédito solidário, começa a aparecer clube de troca, banco de tempo, banco de serviços e banco comunitário, né, como estratégia de desenvolvimento econômico. E também tem a parte de compras coletivas. Então tem essas várias iniciativas que estão aparecendo. Horta comunitária, agora estou lembrando também, é uma outra iniciativa, né, que ela tem pautado nos princípios da economia solidária, e essas várias iniciativas, ela vai colocar a questão econômica. Né, aquelas pessoas que vão estar nesses empreendimentos vão ter essa atividade
com uma atividade econômica. Essa atividade econômica, além de garantir esse trabalho associado, vai garantir o quê? A remuneração dessas pessoas. A remuneração também vem com os direitos de qualquer cidadão, além dos direitos trabalhistas. Mas também vai diferenciar que vão se constituir fundos coletivos. Esse fundo coletivo é para algum momento fazer uma certa divisão ou também para investimento. Ou, em algum caso, uma situação de crise, também para tentar minimizar os impactos da crise. Então, há várias iniciativas, essas várias práticas, né, que estão acontecendo no Brasil, e nós estamos dizendo, o movimento da economia solidária está colocando que são iniciativas econômicas solidárias, sempre pensando que são organizações coletivas, autogestionárias, pautadas na solidariedade, na cooperação e no respeito ao meio ambiente e principalmente respeito entre as pessoas. Esse conjunto de iniciativas que eu vou chamar aqui são que a gente está colocando que são empreendimentos de economia solidária. Mas também há outras entidades de apoio e fomento à economia solidária. Então a nossa incubadora regional de cooperativas populares, que aqui no Brasil nós estamos aqui aproximadamente, pode ser que esse número hoje, em 2012, não seja um número atualizado, tem mais de 100 universidades que têm incubadoras, né, de cooperativas populares ou incubadoras de iniciativas econômicas solidárias. Tá? Então são entidades, né, são pesquisadores, são estudantes, são profissionais que vão fomentar a formação de empreendimento de economia solidária, colocando conhecimento científico, conhecimento técnico, tá, como possibilidade de gerar trabalho associado e iniciativas econômicas solidárias. Então, nessa perspectiva de atuação profissional, você acha que é possível fazer essa relação, inclusive com engenheiro ambiental, de ter a relação com a economia solidária e também pensar a sustentabilidade dentro dessa perspectiva de pensar a atuação profissional mesmo? Assim, primeira coisa que eu vou estar colocando até uma certa provocação, se tem um engenheiro ambiental, será que não teria que ter um engenheiro social? Engenharia social? Se a gente começar a colocar os adjetivos, né, engenharia ambiental, eu acho que todas as engenharias deviam ter o ambiental ser transversal. Mas por que tem que ter um nome de engenharia ambiental? E as outras engenharias? Eu sou professor de engenharia civil. Será que os engenheiros civis não têm que se preocupar com a questão ambiental? É uma questão. E quando eu falo de engenharia social, qual o significado da palavra social? Se eu falar engenharia política, o que significaria isso? Quer dizer, não, tá? Então, aí a engenharia da cultura, então estou pegando os termos que nós vamos das dimensões da sustentabilidade e tentando traduzir aqui também se é engenharia. Se eu olhar a engenharia, né, ambiental no caso, que é o que nós estamos fazendo o diálogo, esse profissional vai lidar com quais situações? Então, eu acho que ele vai lidar com situações de planejamento, né, de uso de espaços naturais e de espaços construídos. Ele vai participar de algum momento de projetos de ambientes construídos. Esses projetos vão ser executados, então em algum momento ele vai estar na execução desses ambientes construídos. Esses ambientes construídos vão estar sendo usados. Vai ter o uso, vai ter a operação e vai ter a própria manutenção, né, desses ambientes construídos, que é um profissional que vai lidar, né, dentro da especialidade, do conhecimento, das habilidades que ele vai adquirindo ao longo da sua carreira. Então, se eu entender a engenharia ambiental, né, não só com o recorte da engenharia ambiental, as dimensões da sustentabilidade, ela tem que fazer diálogo. Eu acho que não só com a engenharia ambiental, mas com todas as engenharias. Então, a sustentabilidade, ela é um princípio ou é um eixo transversal à formação de qualquer pessoa, de qualquer profissional. Não precisa ser necessariamente engenharia, tá? O cientista social, ele tem que ter a dimensão ambiental? Deve ter também, só para sair um pouco aí da dimensão técnica, do profissional mais técnico. Então, se eu olhar no nosso conceito de dimensão ambiental, que vai se ocupar, quer dizer, o profissional que vai se ocupar aparentemente seria o engenheiro ambiental, eu entendo que outros profissionais também devem se ocupar da questão ambiental. A questão social, como acesso aos bens e serviços, como inclusão, principalmente de pessoa historicamente excluída, é trabalho de qualquer profissional, que eu estou colocando com dimensão social, que a gente poderia dar um nome um dia de engenharia social. Como que garantir acesso, né, a bens e serviços de um contingente muito grande excluído, tá? E eu vou estar trazendo aqui, que é a dimensão que é política. Como que as pessoas elas podem se organizar coletivamente,
né, que elas possam aprender a tomar essa decisão coletiva, a partir dessa decisão coletiva, ela fazer a própria gestão coletiva de qualquer iniciativa econômica solidária. Isso é que a economia solidária vai buscar. Então, o engenheiro ambiental, né, ele vai, além de estar preocupado com as questões, os problemas de mercado, né, ele tem que começar a olhar o problema da maioria da população brasileira. É nesse contexto que ele vai estar inserindo. Quer dizer, resolve um problema, mas vão surgir outros problemas. E esses problemas não têm só o viés ambiental, ele tem um viés social, o viés econômico, o cultural e o político. Bom, o diálogo tá bom, assim, para a gente ir para um fechamento, né? Você quer deixar alguma perspectiva de onde que eles podem encontrar outras informações, para a gente ter talvez uma possibilidade deles aprofundarem um pouco mais no estudo sobre o assunto? Eu acho que assim, como primeira iniciativa, é tentar descobrir na sua região, no seu território, onde que você mora, onde que tem iniciativas econômicas solidárias, das várias. Pode ser que tenha, ele nem conhece, ele desconhece que existem. Então tentar entender no seu contexto, onde que ele mora, onde que ele está vivendo, se tem iniciativas econômicas solidárias. Então acho que vai ser o primeiro, e buscar, né, fazer o diálogo, né, e verificar sempre a possibilidade de atuação do engenheiro ambiental. Como que o engenheiro ambiental ele pode estar contribuindo para que esses empreendimentos não só fazem a preocupação com os impactos ambientais negativos, né, tá, mas é também olhar a dimensão econômica, olhar a dimensão social, a dimensão cultural, a dimensão ambiental. Isso eu acho que é a primeira coisa. Então, quando eu estiver olhando, por mais que eu coloque a questão econômica, eu tenho que olhar ambiental, social. Se eu estou olhando a dimensão ambiental, eu tenho que começar a olhar também as outras dimensões no cotidiano, nas ações aí do dia a dia. E também o que as outras pessoas estão fazendo. Então, acho que esse é primeira fonte aí de conhecimento, né? Olhar as práticas que estão acontecendo no seu lugar, no seu território e também em outros lugares. Tá? Aí também pode vir na internet. Se olhar na internet, tem sites, né? Tem o Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Tá? Nos estados tem os fóruns estaduais de economia solidária. E em alguns municípios você tem os fóruns municipais de economia solidária. Também é uma fonte. Tem sites, mas também conhecer as pessoas que participam desse fórum também é um aprendizado muito rico. E tem, né, literatura, tem vídeos, então tem um conjunto de fontes de informações, tá, para que vocês possam aprendendo, refletindo e tentando descobrir um outro campo de atuação profissional. Não só pensar num campo mais de mercado, né, mas também pensar num outro campo de atuação profissional que amplie as suas possibilidades de trabalho, né, e principalmente de satisfação e uma perspectiva aí de um outro modo de produção e um outro modo de vida, né, não aquele que nós estamos vivendo hoje, né, tá, que é um modo ainda excludente, um modo desigual, que não tende à sustentabilidade. Bom, Chico, eu agradeço aqui em nome de toda a equipe, da sua disponibilidade. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Aí, deixando assim, uma última palavra para o pessoal, né, que esperamos que tanto eu quanto o professor Yoshiaki Shimbo tenhamos contribuído, né, para um outro olhar aí sobre tanto a dimensão econômica como as outras que o professor citou, para a gente entender um pouco melhor esse fenômeno que é a sustentabilidade. Bom, também só enfatizar aqui, agradecer essa oportunidade. Também, como eu tinha colocado inicialmente, né, eu acho que fiz uma certa provocação. Essa provocação é para fazer reflexão, é para questionar aquilo que eu estou falando, aquilo que a gente está vivenciando, tá? Mas sempre nessa perspectiva que uma outra economia é possível, um outro modo de vida é possível, um outro modo de produção e distribuição das riquezas nesse país é possível. Se a gente não se empenhar, cada um de nós, nesse esforço, a gente sempre vai estar correndo atrás dos impactos negativos no meio ambiente, naquilo que de fato acontece com as pessoas e quanto que as pessoas sofrem, tá, no seu cotidiano para ter um acesso ao trabalho, uma renda, né, digna, para que ele possa ter os direitos plenos de qualquer cidadão. Bom, pessoal, nos vemos numa próxima oportunidade.